cuja divisão não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer O nosso bom dia a todos. Que bom que você acordou, né, para chegar aqui nesse culto de adoração. Nós estamos felizes porque o Espírito Santo nos chamou mais uma vez para adorarmos o nosso Deus. E é com esse sentimento de que somente o Criador do céu, da terra e do universo deve ser adorado. É que estamos aqui para entregar o nosso coração essa manhã, nessas primeiras horas da madrugada, àquele que não hesitou em ter dado a sua vida para que nós pudéssemos morarmos com ele por toda a eternidade, além do rio. Que Deus possa ser com você nesta manhã, que aqui chegou. Bom dia, Caio. Caio, acho que você está sem som. Você deve estar me ouvindo, mas eu não estou vendo o seu microfone. Pessoal, o Caio é o nosso mensageiro de hoje, né? Ele provavelmente saiu e vai entrar novamente para que ele possa ter o som ali no seu microfone.
Então, nós vamos então, gente, começarmos com 2 orações. Nós vamos dar início, então. Eu vou pedir aqui 2 voluntários, né, para me ajudar, porque eu preciso aqui 1 minuto de ajudar o Caio. Eu vou pedir a Cristine e a Dalvani para começar com 2 orações. Posso contar com vocês? Sim, Cristine, você então inicia, por favor, com uma oração e a Dalvani faz a segunda. ok. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, que estás nos céus, louvado seja o teu santo e precioso nome, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez nessa sala de consagração, meu Pai, para ouvir a tua voz. Senhor, não são todos os dias que nós estamos com habilidades, estamos perfeitamente conectados com o Senhor, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, que o Senhor, meu Deus, venha intervir. Se algo está atrapalhando, que essa sala comece a pregação, que o Senhor coloque suas mãos poderosas, traz, meu Deus, sabedoria a todos que estão nesse trabalho, meu Pai. Em nome de Jesus, eu coloco cada vida que está aqui neste momento para ouvir a voz do Senhor no teu altar, para que o Senhor venha nos abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos dizer através dessa mensagem. Que nossos corações estejam, meu Deus, abertos para receber a verdade e aceitar a tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Coloco cada pessoa, cada família, com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades físicas, mentais, que o Senhor venha, meu Deus, ser conosco, ser com cada um dos seus filhos aqui presentes, dando-nos, meu Deus, paz, dando-nos tranquilidade, dando-nos discernimento espiritual, para que nós possamos entender, meu Deus, o conflito em que nós estamos vivendo. E que nós possamos ter o Senhor em nossas vidas em primeiro lugar, porque assim seremos vencedores. Coloco diante do Senhor o pregador dessa manhã, que o Senhor venha falar através dele, inspirado pelo Espírito Santo, meu Pai. Que eu te peço, agradecida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Continuando, Senhor, na tua presença, nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus forte e poderoso, nosso refúgio e fortaleza. Por isso, Senhor, que nós estamos aqui, pelas tuas misericórdias que foram derramadas sobre nós esta manhã. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos reuniu nesta manhã para podermos, ó Pai, ouvir a tua voz, para podermos aprender mais de ti, mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude a levar tudo que nós temos aprendido em nossa vida para a vida de outras pessoas. Que o Senhor seja com cada lar aqui representado, o Senhor conhece todas as nossas dificuldades, as nossas lutas. Que o Senhor continue, ó Deus, derramando o teu poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E que nós possamos nos fortalecer a cada dia para podermos, ó Pai, vencer a cada dia as batalhas de nossas vidas. Seja com cada lar representado, Pai, Senhor querido. Seja com as pessoas que às vezes desanimam, que às vezes, ó Pai, estão doentes. Que o Senhor tenha misericórdia de toda a nossa vida, Senhor. Precisamos de uma cura mental, espiritual e física em nossas vidas. Derrame sobre nós, Pai, o teu poder e a tua graça nesta manhã. Seja com o pregador, meu Deus. A gente não sabe o que aconteceu, mas que o Senhor possa revigorar todas as suas forças ali. Se há problema na internet, que o Senhor os ajude ali, Pai, para que ele possa já entrar aqui, se já não está aqui, e
trazer a mensagem que o Senhor os ajudou a preparar para esta manhã. Que o Senhor abra nossa mente e os nossos corações agora, e que possamos receber dos altos dos céus aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós esta manhã. Muito obrigada, Jesus. Abençoe a nossa família, os nossos filhos, aonde quer que eles estejam. Que o Espírito Santo do Senhor importunam para que eles possam, ó grande Deus, sentir o desejo de servir a Ti. Toma a nossa vida nas mãos do Senhor. Permaneça conosco nesses momentos em que iremos estar aqui para podermos, ó Pai, Te adorar. São bênçãos que nós Te pedimos, grande Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. É uma honra, né? A gente poder estar aqui nesta manhã para adorar o nosso Deus. E é com esse sentimento que nós vamos, então, agora mais uma vez, dar bom dia ao nosso mensageiro, né? Teve aí um problema com o som, mas já foi resolvido, né? Nosso Deus é sempre bom e Ele traz a solução. Bom dia, Caio. Bom dia, Heloísa. Bom dia a todos. Que Deus os agracie. O problema foi apenas de uma atualização do Google Meet. Fazia muito tempo que eu não usava essa plataforma, mas graças a Deus deu tudo certo, atualizou, consegui entrar. E sou grato ao convite, certo? É um prazer estar aqui para partilhar a palavra de Deus para com os irmãos. Que o Espírito Santo possa nos conduzir essa manhã. Amém, Caio. Aqui nós costumamos dizer que a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que o Senhor agora possa te usar poderosamente, né? Que você possa trazer esse pão quentinho do céu para cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu amigo. Pode começar, então, a mensagem. Amém. Eu posso compartilhar uma apresentação de slide? Sim, É possível? sim. Creio que está aparecendo, tá? Sim, já estamos vendo, Caio. Pronto. Irmãos, como eu falei, bom dia a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com cada irmão presente. Espero que Deus os conduza nessa nossa jornada cristã. E eu queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Apocalipse 3, verso 3. Faremos uma oração antes de iniciar a leitura. Senhor Deus, meu Pai, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui mais uma vez. Eu te agradeço por mais uma manhã que o Senhor nos concebeste. Nós sabemos que tu és o autor da vida, meu Pai, o único que tem a autoridade para dar, para tomá-la. Somos todos pobres, miseráveis pecadores, mas tu nos deste a oportunidade de receber o teu dom. Obrigado por ser o nosso Criador, nosso Salvador, nosso mantenedor, aquele a qual concentramos as nossas esperanças, aquele a qual entregou tudo o que tinha, seu único filho, seu bem mais precioso, meu Pai, para morrer em nosso lugar. A ti eu sou grato por todas as obras que tu fazes, meu Pai, em nosso favor. Não somos dignos, não somos merecedores. Quem somos nós, meu Pai, para reivindicar algo de ti? Mas sabemos que a tua graça e o teu amor nos alcança. Nos deste a tua lei, para que possamos viver em conformidade com a tua vontade, conhecer, meu Pai, os desejos do teu coração. Nos faz andar conforme a tua vontade. Perdoa, meu Pai, todo o pecado, todos os pecados. Que o Senhor nos torne, meu Pai, pessoas que realmente reflitam o caráter do teu Filho aqui nessa terra. Em nome de Jesus, nos guia, suplico pelo batismo do teu Santo Espírito. Amém. Apocalipse 3, verso 3. Posso só fazer uma pergunta só para confirmar? O microfone, ele está em bom funcionamento? Está dando para me entender bem? Sim, Caio, estamos te ouvindo perfeitamente. Agradeço. Apocalipse 3, verso 3, está escrito. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão,
Não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Assim está escrito na versão por meio da revista e atualizada. Porém, na nova versão transformadora, tem uma versão um pouco mais dinâmica e um pouco mais interpretativa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos também. Está escrito assim nessa versão: lembre-se do que você ouviu e do que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Essa advertência aqui do próprio Jesus Cristo está inclusa ali na carta do Apocalipse, à igreja de Sardes. Porém, como diz o pastor Jacques Ducan, é um período que já passou, mas que também os seus ensinamentos se aplicam até hoje, à igreja presente, à igreja de Laodiceia. O interessante é que Jesus, em muitas das igrejas, não vai ter apenas elogios, mas a maioria das vezes são repreensões. E o que ele está dizendo para a igreja de Sardes? Se lembra do que você recebeu no princípio e se agarra a isso com firmeza. Você deve se arrepender das suas más obras. E se você não despertar, infelizmente eu vou vir até você de surpresa. Você não sabe que hora eu virei contra você. Ou seja, o próprio Cristo dizendo que ele pode atuar contra o seu povo. Isso é muito nítido, mas ele dá uma advertência. A carta lá de Sé diz que ele está à porta e bate. Irmãos, toda a nossa obra se baseia na compreensão de quem somos, tá? Por que existimos como igreja e o que devemos fazer e para onde devemos ir. O problema é que muitas vezes ocasiona estagnação, desvio, frieza, perca do foco da missão confiada, mornidão, indiferença, é justamente o esquecimento da nossa identidade. A gente pode ver isso muito nítido na igreja cristã primitiva do primeiro século. Jesus tinha fundado sua igreja, ensinou os seus discípulos em toda a verdade, os presenteou com o batismo do Espírito Santo, para que eles continuassem em toda a verdade. Você pode ver isso lá em João 16, verso 13. Muitos prodígios foram realizados, né? A gente tem aquele episódio de que cerca de 3.000 pessoas se batizaram com um único discurso de Pedro, Atos 2, 41. Paulo fundou diversas igrejas, curava, ressuscitava, por mais que seu foco não fosse os milagres, mas a conversão. E uma grande obra foi realizada. E nisso, lá no livro Atos Apóstolos, da irmã White, na página 44, ela vai comentar o seguinte a respeito. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. À medida que os discípulos proclamavam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Porém, irmãos, essa grandiosa obra foi pouco a pouco sendo enfraquecida. O tempo estava passando, aqueles que ouviram a fé pura do Messias estavam pura, e uma nova geração de cristãos surgia. Porém, não com a mesma intensidade da fé de seus pais. Por volta do 4º século ali depois de Cristo, um imperador romano chamado Constantino, ele se converte ao cristianismo, entre aspas, e ele torna a religião oficial, o cristianismo, a religião oficial do antigo Império Romano. E com isso, a igreja, misturando-se com os princípios do paganismo, acaba se afundando no amargo poço da apostasia. Falando também a respeito desse episódio, desse ocorrido, Ellen White diz o seguinte no livro O Grande Conflito, página 49. Pouco a pouco, de forma discreta e silenciosa, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo ingressaram na igreja cristã. Já no século XVI, irmãos, Deus levanta homens para denunciar os erros e perversões da igreja romana e para trazer de volta à tona as verdades bíblicas em luz progressiva. Lá em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele vai fixar ali na porta do castelo de Wittenberg verdades maravilhosas a respeito da palavra de Deus. Não obstante, outros homens também usados por Deus, enquanto a corrupção prevalecia no clero da igreja,
Em boa parte da Europa, irmãos, o povo já havia recebido parte da Bíblia nesse tempo, em seu idioma natal, porque vocês sabem que naquela época a Bíblia só existia em latim ali, para o alto escalão da igreja, e o povo não tinha acesso, o povo não sabia ler latim, já era uma língua esquecida. Apenas os nobres tinham acesso ao ensino desse idioma. Mas aí Deus levanta homens nessa época da Reforma Protestante para fazer o quê? Traduzirem a Bíblia para o povo. A luz vinda do céu estava novamente irradiando em meio às trevas da corrupção. Entretanto, irmãos, infelizmente o mesmo processo ocorreu. Os pais da Reforma Protestante partiram para o descanso da sepultura, novas gerações ali surgiram para substituí-los na grande obra do céu, e o ciclo se repete. Poucos séculos depois, já no século XIX, as igrejas protestantes evangélicas já haviam perdido todo o brilho celestial que vinha da palavra de Deus. As igrejas protestantes hoje, como vocês podem ver, não têm o mesmo vigor vindo dos céus como tinha na época da Reforma. A irmã White, comentando também a respeito desse evento, ela vai dizer o seguinte. O slide está passando, tá, irmão? Só me confirmem aí se está passando aqui para vocês acompanharem também. Sim, está passando. Sim, obrigado. Ela vai dizer o seguinte, no livro Grande Conflito, página 298. As igrejas protestantes da América do Norte, assim como as da Europa, tão altamente favorecidas pelo recebimento das bênçãos da reforma, deixaram de prosseguir na senda que havia traçado. Portanto, a religião degenerou novamente em formalismo, e erros e superstições que houvesse a igreja continuado a andar na luz da palavra de Deus teriam sido repudiados, foram acalentados. Todos esses ocorridos aconteceram pelo mesmo motivo: perca de identidade. Todavia, irmãos, podemos notar que a perca de identidade vem se tornando um problema maior. O conceito de família, por exemplo, na nossa atualidade, está progressivamente sendo subvertido pelas ideologias do mundo. A sexualidade humana, por exemplo, ela está cada vez mais depravada. O gênero, por exemplo, no mundo atual, vocês podem observar, se tornou uma escolha da criatura, não é mais visto como um dom do Criador. O ser humano está perdendo a identidade, além de religiosa, está perdendo a identidade do seu próprio ser. Nesse livro aqui, essa autora vai citar o seguinte, para a gente entender como estão ensinando por aí, no mundo da educação, e como que as pessoas estão pensando, por exemplo. Ela vai dizer o seguinte: para os ideólogos de gênero, ser homem e ser mulher não são meros produtos convencionais, inventados historicamente. Observe o conceito bíblico do casamento, do sexo biológico, que está sendo destruído pelo mundo afora. Não se trata de uma diferença fixada pelo sexo biológico. Você não será homem se assim tiver nascido, mas será se tiver escolhido agir como um. Não sou mulher porque nasci assim, mas porque me tornei assim. O ser humano nasce neutro e o gênero constrói tudo. O ser humano, ele tem uma tendência para perder a sua identidade em todos os aspectos. Eu estava aqui citando mais um exemplo moral da sociedade. Você vê que Satanás ele faz de tudo para que esqueçamos do princípio, de onde viemos, para que nós sejamos pegos de surpresa, como diz o texto de Apocalipse 3, verso 3. Mas continuando, sabendo, irmãos, que a ira do dragão está cada vez mais intensa sobre o remanescente de Deus, segundo Apocalipse 17, verso 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Certamente, os ataques de Satanás vão ser mais intensos, e aqueles que não souberem quem são, certamente sucumbirão ante as tempestades de ataques satânicos. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela deixa claríssimo no que diz respeito a um povo fiel, que proclama as últimas mensagens de advertência ao mundo a perecer e se afunda nas suas próprias cobiças. E aqui eu gostaria de descobrir um pouco da nossa identidade como remanescente. Vamos ler o texto de Daniel 12, verso 4. Queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Daniel, capítulo 12, no versículo 4. Daniel, capítulo 12, verso 4, está escrito:
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Vamos fazer uma análise aqui desse texto, tá certo? Prestem atenção. As visões simbólicas de Daniel, elas não foram completamente compreendidas pelo profeta. Você pode ver isso lá em Daniel 8, verso 27, e aqui em Daniel 12, verso 8. Lá em Daniel 8, 27, Daniel não entende a visão das 2.300 tardes e manhãs, que lá em hebraico é marré, ou seja, a visão das 2.300 tardes e manhãs. E aqui no capítulo 12, verso 8, ele no final diz que não compreendeu a visão a respeito do tempo do fim, né, que vai abranger ali Daniel 10, 11 e 12. Na verdade, Daniel não podia compreendê-las enquanto não chegasse o tempo do fim, porque o próprio anjo intérprete tinha anunciado aí no verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Bom, se as visões proféticas de Daniel apontam para um período que precede imediatamente o segundo advento de Jesus, então o descelamento divino das profecias de Daniel ele deve produzir resultados práticos no tempo do fim. O aumento do conhecimento sobre o livro de Daniel trouxe como resultado um reavivamento interdenominacional nos estudos apocalípticos e uma renovada esperança na proximidade do segundo advento de Cristo. Teve um erudito, já falecido, ele faleceu em 1974, ele é adventista, chamado o Edwin Frum. E ele comentando a respeito dessa passagem, ele vai dizer o seguinte, para nos dar um norte, certo, de como interpretar esse texto e como descobrirmos nossa identidade. Ele vai dizer o seguinte, ele, aqui no slide, tá? Quem quiser acompanhar, ele está falando aqui de Daniel 12, verso 4. Obviamente, é uma predição do grande reavivamento na exposição profética sobre o despertamento simultâneo no século XIX, tanto no Velho Mundo quanto no Novo. Tiago White advertiu corretamente de que a prometida multiplicação do saber, lá de Daniel 12, verso 4 e verso 10, não se refere ao progresso em descobertas científicas, mas ao tema do fim do mundo. Citando também outro texto do Tratado de Teologia agora, o tratado vai trazer o seguinte na página 965. A promessa de Daniel 12, verso 4, chama a atenção para o providencial surgimento de um despertamento mundial relacionado com a profecia apocalíptica da Santa Escritura. Somente em meados do século XIX, a importância de Daniel e Apocalipse se torna plenamente evidente para a consciência cristã. Somente nessa época, a investigação se dedica ao significado de Daniel 8 e à mensagem de reforma lá de Apocalipse 14. Bom, nós podemos já ir concluindo aqui que um povo deveria se levantar por ocasião de estudos acerca das profecias de Daniel, sendo revelado a eles que o fim está próximo e a obra de Jesus está prestes a acabar. Antes de a gente descobrir quem é esse povo, eu queria que os irmãos olhassem aqui essa linha do tempo aqui, tá certo? Ela está presente aí. Eu acho que dá para mim usar a canal aqui do PowerPoint. Está presente aí para os irmãos? Sim. Bom, vamos lá. Vamos compreender aqui quando que as profecias de Daniel deveriam resultar em um despertamento final antes da volta de Jesus, o levantamento de um povo, certo? Nós vimos que isso deveria acontecer no tempo do fim. Quando foi que se iniciou o tempo do fim? Se você estudar Daniel capítulo 12, certo? E Daniel capítulo 7, o tempo do fim ele se inicia no final, tá certo? Do período lá dos 1260 anos de supremacia papal. Quem já estudou as profecias sabe do que eu estou falando aqui. Aquela profecia de que o chifre pequeno lá de Daniel 7, 25, deveria blasfemar contra Deus, mudar os tempos e a lei, e magoar os santos do Altíssimo durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 1260 anos. Sabemos que esse tempo ele começa em 538 da nossa era, quando o Papa ali, ele começa a governar de forma hegemônica sobre toda a Europa, vai finalizar com a queda do papado ali em 1798. E segundo Miguel, lá no capítulo 12, é no fim desse tempo que começa
o tempo do fim. Ou seja, o ano de 1798, eu estou aqui marcando na tela, segundo a compreensão tradicional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se inicia o tempo do fim, 1798. Ou seja, de 1798 para frente, deveria se iniciar, certo? Reavivamentos, despertamentos a respeito do tema final da volta de Jesus. Está claro? Bom, dando prosseguimento. O povo ele deve ter uma mensagem distinta, uma verdade presente que desperte as pessoas. E a profecia-chave mesmo, o surgimento desse povo, está presente lá em Daniel capítulo 7. Daniel 7, verso 9, 10, 13 e 14. Daniel capítulo 7, verso 9, 10, 13. Está escrito o seguinte, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu até o ancião de dias. Ancião de dias é Deus o Pai, tá certo? E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para todas as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Vamos analisar aqui. Vamos fazer algumas considerações a respeito desses textos, tá? Primeiramente, é dito que um juízo que não acontece numa esfera terrestre, mas numa esfera celestial, se inicia. O Filho do Homem, segundo o verso 13, ele comparece ao tribunal, ou seja, ele participa do julgamento. Ancião de dias, Deus o Pai é o próprio juiz, tá certo? Essa expressão milhões de milhões, miríades de miríades estavam diante deles, se referem, se você fosse um judeu, por exemplo, lendo isso, refere-se a infindáveis hostes angélicas, que estão presentes também no juízo celestial. Porém, o juízo celestial, segundo o verso 14 e verso 13 e 14, ele se inicia imediatamente antes do segundo advento de Jesus, que é quando ele começa a governar realmente de forma total sobre a terra. Quando os reinos deste mundo já não pertencem, já não estão mais sob o domínio de homens, nem principados e potestades. O reino deste mundo passa agora para Jesus Cristo. Esse momento vai acontecer quando ele voltar. Porém, como eu havia aqui enfatizado, antes disso acontece um juízo. As profecias de Daniel, como a gente viu lá no capítulo 12, verso 4, deveriam trazer um despertamento religioso. Mas qual era o conteúdo desse despertamento? Aqui onde está. É exatamente esse juízo que a gente leu. Voltando aqui para um pouco mais da história, um homem do século XIX, chamado William Miller, ou Guilherme Miller, ele é despertado pelo Espírito Santo para poder compreender as verdades a respeito da Escritura Sagrada. Um fazendeiro, batista, tá certo? Ele é despertado pelo Espírito Santo para compreender as verdades da Bíblia Sagrada. Em específico, as profecias de Daniel relacionadas ao tempo do fim. Como, por exemplo, a profecia lá das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, de Daniel 8,14, que é a mesma coisa aqui desse juízo de Daniel capítulo 7, tá certo? Porém, este homem, ele não compreende muito bem o evento, porque na época deles, eles acreditavam que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. Ele, segundo os seus cálculos proféticos, a princípio chega ao ano de 1843, como sendo o ano da volta de Jesus, e que na realidade, segundo a interpretação correta, é o início do julgamento celestial, tá certo? Esse que a gente lê em Daniel 7. Todavia, em 1843, Jesus não retorna.
e marca-se uma nova data. Ele vê que os cálculos estavam errados. Ele não levou em consideração o ano zero, tá certo? Da nossa era. E aí ele põe agora para 1844. Presta atenção nessa história. Porém, ele não tinha marcado nenhum dia. Chega um homem em uma reunião chamado Samuel Snow. Esse homem chamado Samuel Snow, ele havia aderido às ideias de Guilherme Miller. Só que Samuel Snow trouxe algo novo, uma data. A data seria o dia da expiação do calendário judeu, convertendo-se para o nosso calendário, chega ao dia, melhor dizendo, de 22 de outubro de 1844. Esse dia chega, 22 de outubro de 1844. Todavia, Jesus não volta. E eles não compreendem, mas várias pessoas foram despertadas. Jesus não voltou. Muitas pessoas se apartam dessa fé, que na época era chamada de fé do advento, a mensagem do advento, da volta de Jesus. Mas um punhado de pessoas continuam. E eles continuam estudando a Bíblia, porque eles tinham fé genuína de que a data estava certa, mas o evento estava errado. E aí, nesse momento, estudando o livro de Hebreus, de forma coletiva, e dando ênfase a um homem chamado Hiram Edson, eles descobrem que, na realidade, era a passagem de Jesus pelo lugar santíssimo, ou seja, iniciou-se o dia do juízo. O juízo de Daniel, capítulo 7, inicia-se em 22 de outubro de 1844. O estudo dessa profecia trouxe à tona um reavivamento religioso na época. E aí o remanescente de Deus vai começar a dar os seus primeiros passos nesse período. Como descobrir as características mais precisas agora do remanescente? Acompanhe comigo o raciocínio, o estudo, tá certo? Isso é muito importante, isso diz respeito à nossa própria identidade. Bom, em Daniel capítulo 7, vimos o motivo, e também capítulo 12, vimos apenas o motivo do reavivamento, do surgimento desse povo. Agora falta a gente descobrir uma coisa: quem é esse povo? Quais são as características agora do povo? Agora eu peço que os irmãos abrem Apocalipse 14, verso 12. Que nesse momento nós vamos estudar as características desse povo. E aí, no final, eu não vou precisar nem responder, os irmãos já vão saber que povo é esse, certo? Apocalipse 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Bom, Apocalipse 14, a partir do verso 6 e o verso 7, diz o seguinte: a primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Ele tinha um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No mundo adventista, esse texto que a gente acabou de ler, e o irmão, que a irmã acabou de ler, chamado de primeira mensagem angélica, como os irmãos já devem conhecer. Apenas com a primeira mensagem angélica é possível identificar o povo remanescente de forma precisa e com 3 detalhes que nós vamos ver agora, tá certo? Bom, vamos começar. Primeiro ponto, vi um anjo. Esse anjo está pregando. Todavia, a mensagem da pregação do evangelho, preste atenção nessa parte, não é confiada a anjos, é confiada a homens. Jesus Cristo confiou ela a homens. Então, o que significa esse anjo? Bom, anjo significa mensageiro, tá certo? Interpretando o simbolismo, nós podemos entender que esse anjo representa um mensageiro de Deus que traz uma mensagem celestial aos que habitam sobre a terra. E observe que a ação dele não é local, é de escala global. O que esse mensageiro está proclamando? Outro detalhe, esse mensageiro está atuando imediatamente antes da volta de Jesus, porque depois do final
Lá, depois das 3 mensagens angélicas, acontece a colheita ali, a volta de Jesus. O que esse povo proclama? Ele diz o seguinte, no verso 7, temei a Deus e dá-lhe glória. Sendo direto ao ponto, nós devemos interpretar as profecias do Apocalipse de acordo com o Antigo Testamento, tá certo? Segundo o pastor Wanderley Dornelles, doutor em ciência da religião, ele diz que, em seu livro Pelo Sangue do Cordeiro, o Apocalipse tem cerca de 2.000 alusões ao Antigo Testamento. Não se compreende o Apocalipse sem se compreender o Antigo Testamento. Esse trecho, irmãos, temei a Deus, é uma referência direta, segundo a própria irmã White, no capítulo 25 do livro Grande Conflito, a Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, tá certo? Se você abrir a sua Bíblia, voltar um pouco a sua Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 12, no verso 13, você vai notar o seguinte. O que vai estar relatado lá em Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Observe como o texto é semelhante ao texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Diz o seguinte: de tudo que você ouviu, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa. Há uma relação, irmão, no texto, uma conexão entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Então, segundo a mensagem do primeiro anjo, quando ele diz tema a Deus, é a mesma coisa que guardar os seus mandamentos. E não são 9, são 10. A primeira característica desse povo é essa. Eles estão proclamando a guarda dos mandamentos de Deus. Segunda parte, o anjo diz, porque chegou a hora do seu juízo. Algumas pessoas, elas se confundem na parte do juízo, porque elas acham que o juízo é só a volta de Jesus. Bom, sempre que Jesus cita a sua volta lá nos evangelhos com a palavra juízo, nós devemos olhar no grego que palavra é essa. A palavra juízo no grego é crisis, que Jesus cita, que significa um ato de julgar, em contraste com crima, que é a sentença do julgamento. Melhor dizendo, Jesus utiliza a palavra crima. A palavra crima representa uma sentença. Isso é o que Jesus vai dar na sua segunda vinda à Terra. Porém, a palavra grega para juízo aqui de Apocalipse capítulo 14 não é crima, não é sentença, é crisis. A palavra crisis, ela sim representa um ato de julgar. Ou seja, é literalmente um tribunal que é estabelecido. E aí os casos começam a ser investigados. Bom, que passagem do Antigo Testamento revela que se iniciou um juízo no céu? Nós acabamos de ler essa passagem, Daniel capítulo 7. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Começou o juízo celestial. A segunda mensagem que esse povo prega é que o juízo começou. O juízo que precede o advento de Jesus, segundo o advento, começou. Já temos 2 características desse povo. Ele proclama o temor a Deus, que é guardar os seus mandamentos, e proclama o início do juízo celestial. A última característica agora, que agora é a chave de ouro, para a gente finalizar a interpretação aqui de Apocalipse 14, verso 7, ele proclama a adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que texto do Antigo Testamento tem essas mesmas palavras? Não há nenhum outro a não ser Êxodo 20, verso 11. Êxodo 20, verso 11 diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Adorar o Criador é guardar o seu sábado. O texto de onde João tira está no contexto da guarda do sábado. Ou seja, o povo remanescente guarda os mandamentos de Deus e proclama isso, diz que o juízo já começou, o juízo celestial, e para finalizar, ele ainda proclama a guarda do sábado, como uma forma de adoração ao verdadeiro Deus. Se os irmãos estiverem compreendido bem o raciocínio, compreendido bem as palavras, os irmãos já sabem do que estamos falando aqui. Bom, dando continuidade,
White vai dizer o seguinte, a respeito desse tema. Está na tela aí para os irmãos lerem. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhe uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Não há obra de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas a proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel ao legado que se lhe confiou. Ou seja, é claríssimo. O adventismo do sétimo dia, remanescente fiel de Deus. Observe isso aqui que ela vai dizer, eu vou marcar, e eu quero que os irmãos foquem no que eu estou marcando. Ela vai dizer o seguinte, as mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas. Irmãos, isso daqui é tremendo, porque nem Abraão, nem José, nem Jacó, nem Isaac, nem Elias, nem Eliseu, nem Moisés, quando estava aqui na terra, nem Daniel, nem os apóstolos, ninguém antes da gente recebeu tantos privilégios a respeito da palavra de Deus como hoje. A verdade, ela está escancarada para o seu povo, para o povo de Deus. Observe que Daniel, ele escreveu o seu livro, mas no final ele diz que não compreendeu. E o próprio anjo diz para ele, não é para o teu tempo, é para o tempo do fim, eles vão compreender. Ou seja, a verdade de Deus passou a ser plenamente compreendida com o povo remanescente. Que responsabilidade a gente tem que vem à nossa mente ao observarmos e ao refletirmos sobre essa questão? Será que nós estamos sendo o que ela vai dizer aqui, ó? O povo de Deus deve ser fiel ao legado que se lhe confiou. Será que estamos sendo fiéis ao legado que não foi confiado? Será que o mundo está sendo advertido, como ela vai dizer aqui? Ou o mundo continua seguindo na sua ignorância? Óbvio, por sua própria escolha, mas também por negligência de alguns mensageiros, dos mensageiros de Deus. Será que estamos indo proclamar essa última mensagem que nos foi confiada? Quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Temos uma identidade e é o nosso dever preservá-la. Muitos falharam no passado, isso é verdade, mas não somos obrigados a repetir os mesmos erros, a menos que sejamos indiferentes para com a verdade. Irmão White, no livro Primeiros Escritos, página 63, vai dizer o seguinte: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. O que é verdade presente? São as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens de advertência ao mundo a perecer, que contém a identidade do povo de Deus e a sua obra, antes de Jesus voltar. Irmãos, finalizando, nós vimos aqui o surgimento do povo de Deus. Nós vamos ver agora o desfecho da obra do povo de Deus. Eu queria pedir que os irmãos abrissem no último texto que nós vamos ler hoje, que é Apocalipse 18, verso 1, 2, 4 e 5. Abra Apocalipse 18, por gentileza. Estamos prestes a findar. Apocalipse 18, a partir do verso 1, verso 2, verso 4 e verso 5, está escrito: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios
refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de árvore imunda e detestável. Verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. O que é esse anjo que aparece aqui? Quem é esse anjo? Observe. O início da obra do remanescente iniciou-se com a manifestação de um anjo, né, Apocalipse 14. E o fim também é com a manifestação de um anjo, o quarto anjo do Apocalipse. Nós estamos acostumados com as 3 mensagens angélicas, mas também há um quarto anjo, Apocalipse 18. Analisando os textos, irmãos, observe, esse anjo ele tem grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A mensagem iniciada com o primeiro anjo diz lá que chega a toda a extensão do globo terrestre. Mas essa desse quarto anjo aqui diz que a terra se iluminou. Em outras palavras, a palavra de Deus chegou a todos os lugares da forma que devia chegar. Essa descida desse quarto anjo, irmãos, representa a chuva serôdia. Quando a chuva serôdia for derramada, o povo de Deus vai proclamar a obra do Evangelho com tanta força, mas com tanta força que o texto diz que o anjo tinha grande autoridade. O anjo de Apocalipse, capítulo 14, não tem grande autoridade. Esse tem. Esse mensageiro tem. E ele proclama a queda de Babilônia, ou seja, os poderes corruptos que pregam contra Deus, contra a verdade de Deus. Cristianismo apostatado que vai se unir para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, vai ser totalmente desmascarado. Porém, há um convite vindo do céu nesse momento. O convite está lá no verso 4, para as pessoas que não conhecem a verdade e não a aceitaram ainda. Sai dela, povo meu. Nesse momento, irmãos, a paciência de Deus está se encerrando com a humanidade, com aqueles que não se arrependeram. Ele está agora dando uma última mensagem de advertência a eles. Sai dela. Sai desses poderes corruptos que deturpam a minha palavra. E o verso 5 diz o seguinte, por que Deus proclama isso? Porque os pecados dela, os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. O que significa os pecados de Babilônia se acumularem até o céu? A irmã White, com poucas palavras, sendo bem direta, ela significa que essa profecia se cumprirá quando o decreto dominical sair e se espalhar por todo o mundo. Nesse momento, a lei de Deus vai ser anulada, o sábado de Deus vai ser anulado, substituído por um dia espúrio, por um sábado espúrio, primeiro dia da semana. E nesse momento, o mundo vai estar pisando na lei de Deus, e Deus não pode mais suportar isso. A paciência de Deus já está prestes a se encerrar. Deus derrama seu espírito sobre seu povo, de forma dobrada àquela que foi derramada em Pentecostes. E o mundo é convidado a se arrepender. Ellen White diz o seguinte a respeito disso no Grande Conflito, página 611. Está aqui na tela. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com toda a sua glória. Predisse com isto, olha só, uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. A grande obra do Evangelho não deverá se encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que aquela que assinalou o seu início. A obra desse anjo vem, no tempo devido, se unir à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor, História da Redenção, página 399. Ela também faz uma advertência ao povo de Deus nesse momento, na página 608 do livro Grande Conflito. Olha só o que ela diz. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Nesse tempo de perseguição,
será provada a fé dos servos do Senhor. Não sei se vocês já ouviram uma expressão que diz o seguinte, que o tempo de graça acaba primeiro para os adventistas do sétimo dia. Você deve estar se perguntando, o que isso quer dizer? A porta da graça fecha antes para a gente? Não é isso. É porque quando o Espírito Santo for derramado, ele cai sobre os fiéis. O remanescente, sobre o remanescente, sim, mas sobre os fiéis, e não sobre os infiéis. Porque na nossa igreja, as próprias profecias deixam claro que há joio e trigo. Na igreja de Deus sempre houve joio e trigo, mas o Espírito Santo só cai sobre os fiéis. E quando o Espírito Santo desce, ele não desce para fazer uma pessoa que está há muito tempo, já conhece a verdade, aceitá-la e viver. Não. O Espírito Santo desce sobre os fiéis para buscar aqueles que não conhecem a verdade lá fora. O convite aqui do Espírito Santo não é para o povo de Deus despertar. O convite do Espírito Santo é para aqueles que estão em Babilônia, ou seja, aqueles que não conhecem a verdade, para que eles não recebam as pragas, para que eles não recebam o cálice da ira de Deus. Aqueles adventistas do sétimo dia que conhecem a verdade, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, nesse momento, eles vão imediatamente abandonar sua posição, passando para as fileiras do adversário. O Espírito Santo não vai convencer eles. O Espírito Santo chama o seu povo ao arrependimento hoje. Ele está preparando-nos hoje. A chuva serôdia não cai para preparar ninguém. Ela já cai sobre os preparados. Como diz Paulo, tempo de oportunidade é hoje. Não é amanhã. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo a sua profissão de fé, mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Esse é o conselho do Espírito de Deus manifestado através da profetisa. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 132. Finalizando com esses textos, Ellen White diz o seguinte: o movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve maior interesse religioso do que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Grande Conflito, página 611. Nesse momento ela diz, parafraseando aqui, que servos de Deus com o rosto iluminado de santa consagração vão se apressar de um lado para o outro. As pessoas do mundo afora vão ver a verdade de Deus como nunca foi proclamada antes. Nesse momento, muitos milagres são realizados. O povo de Deus está pregando a verdade de um lado, realizando milagres de outro nesse momento. E Satanás também está agindo como nunca antes, realizando prodígios, se possível, fazendo até descer fogo do céu na frente dos homens. Os homens lá fora vão ser levados a decidir. Porém, ela deixa claro que por mais que isso aconteça, por mais que haja esse último grande conflito e que a ira do dragão esteja mais intensa como nunca antes, ela diz, muitos se colocam ao lado do Senhor. Nós possamos nos colocar na posição, nas fileiras dos que vão receber o Espírito de Deus, porque a verdade já foi esclarecida. Basta agora que nos santifiquemos através dela, pela fé em Cristo, pela fé de Cristo e pelo poder do Espírito de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe no nosso dia. Amém, Caio. Deus te abençoe, Deus seja louvado. Uma mensagem tão pertinente, falando da nossa identidade. E no livro Eventos Finais diz aqui, o Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamentos. Hoje nós somos encorajados a lembrarmos da nossa identidade. E isso é muito maravilhoso. Que Deus te abençoe
Nós vamos partir agora para 2 orações. E se alguém sentir no coração o desejo de orar, de cantar para a gente, depois das 2 orações, se alguém quiser cantar, fica à vontade, ok? Alguém se habilita para fazer a oração, as 2 orações? No início, eu queria só deixar uma coisa Giovana, clara. Eu acabei esquecendo de me apresentar, certo? De onde eu sou, verdade, verdade. Bom, eu já falei, como os irmãos já sabem, meu nome é Caio, tá certo? Eu moro aqui na cidade de Calcaia, próximo a Fortaleza, e no estado do Ceará, tá certo? E eu tenho 18 anos, minha idade é 18, eu moro aqui no Ceará, na cidade de Calcaia, basicamente isso. E eu sou adventista, não desde berço, mas desde os meus 5 anos de idade. E é uma honra fazer parte do povo remanescente. Que bênção, jovem, 18 anos. Que Deus te abençoe, viu? É isso, a mensagem de Deus será levada pelos jovens, terminada pelos jovens. Que Deus abençoe. Alguém se habilitou a fazer as orações? Irmão Éden? Sim, Pode começar, irmã Éden. obrigado, Senhor, por mais esse dia. Invocamos mais uma vez para que perdoe os nossos pecados e que obrigado por clarear a nossa mente tão cedo com o pão celestial. Que todos aqui possam, já são abençoados e possam continuar sendo abençoados nesse dia. Obrigado, meu Pai. Mas também gostaria de frisar alguns problemas, porque temos pessoas que encontram enfermas. A Eliane, vou citar o nome, e que o Senhor possa ter misericórdia, sim, e curar também, que o Senhor prometeu que faria milagres, muitos milagres nesses dias. O Pedro também, né? Que o Senhor possa ter misericórdia, a pessoa possa levantar daquela cama e possa voltar a sentir bem, aqueles jovens. E outras pessoas também aqui da sala, Senhor, que se encontram acamadas, que se encontram, tem parente, que no coração está orando por alguém, que o Senhor possa ter misericórdia também e vir de encontro a essas pessoas. E que a mensagem, Senhor, só possa nos capacitar cada dia, que eu quero também fazer parte desse povo que vai receber o Espírito Santo nos últimos dias. Que nós aqui, que nós possamos ser esses anjos a proclamar essa mensagem. Que nós possamos ser selados com o selo do Deus vivo. Que venha se fazer presente, não só nesses momentos aqui, mas por toda a nossa vida. E que o mundo possa ver, os vizinhos, as pessoas quando passar na rua, que há algo diferente em nós. Que nós possamos levar uma mensagem séria, uma mensagem de responsabilidade, uma mensagem que Deus pretende que nós possamos cumprir, que ao ser pesados na balança, que nós não venhamos ser achados em falta. Tenha misericórdia de nós, nos dê um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, dando continuidade, Pai querido, a petições e às orações do nosso irmão, nós queremos nesse momento, Pai, agradecer o Senhor, agradecer pelo poder do Espírito Santo que está conosco aqui, não o poder só, mas Ele em pessoa conosco. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos despertado para ouvir essa grande mensagem, esse grande despertamento, Senhor.
que foi atuado, que o Senhor atuou na vida desse jovem, a vida do Caio. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Espírito Santo, eu te suplico neste momento, que assim como o Senhor tem usado o Caio, né, usou ele nesse momento, né, atuou na vida dele nesse momento para trazer essa mensagem, eu te suplico, meu Deus, que visite cada jovem da nossa igreja. Desperta esses jovens, Senhor. Desperta os professores, Senhor, dos jovens, para estar pregando, levando essa mensagem a esses jovens. Eu agradeço aqui, Senhor, por saber que a cada dia o Senhor tem nos ajudado. Mas eu te peço nessa manhã que o Senhor nos ajude, Senhor, a levar essa mensagem com ousadia, com firmeza. Não que nós venhamos, Senhor, estar sussurrando essa mensagem, mas que ela seja proclamada, Senhor, como um grande clamor, como um grande reavivamento na nossa vida. Dai-nos sabedoria, dai-nos palavras sábias para estar falando para as outras pessoas. Esteja conosco, Espírito Santo. E mais uma vez eu entrego a vida do Caio nas tuas mãos, a família dele, né, a vida dele, profissional, sentimental, né, que o Senhor continue abençoando ele. Eu não o conheço, não sei onde ele mora, mas que o Espírito Santo continue visitando, que ele continue sendo essa luz, Pai, por onde ele andar, na faculdade, nas ruas, por onde ele andar. Toma cada um de nós nessa sala, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão Éder, irmã Cida. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Alguém se habilita a louvar o Senhor agora? Senão a gente vai partir para as considerações. Mana Maria. Não, vamos partir então para as considerações. Vamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos tocou nessa manhã. Eu achei muito interessante quando ele disse que o Espírito Santo era derramado nos fiéis. Foi muito interessante isso. Eu gostei muito dessa mensagem. Sempre é bom a gente lembrar da nossa identidade. Nós, às vezes, estamos com uma autoestima espiritual tão baixa que, às vezes, esquecemos da nossa identidade. Nós temos um legado muito importante de divulgar as 3 mensagens angélicas. E eu achei interessante que, às vezes, a gente foca mais nos 3 anjos, né? E ele vem trazendo sobre o 4º anjo que vai iluminar a terra toda. E quem vai iluminar a terra toda? Aqueles que receberem a chuva serôdia. Isso é maravilhoso, irmãos, a gente ter essa certeza que nós vamos participar dessa grande luz, desse legado maravilhoso que Deus nos deu. Claro que vamos ter muitos sofrimentos, mas a vitória é nossa. Deus já deixou tudo para nós. Então, que você possa abrir seu coração, o que o Espírito Santo falou, eu fiquei muito impactada com a mensagem de hoje, que eu gosto muito quando fala da nossa identidade. Pois não, pode falar? Quem está aí? Mancida? Isso. Fale, Mancida. Uma coisa que me chamou muita atenção, que sempre me chama atenção, é essa história, esse capítulo de Daniel. Quando ele teve essa visão, que ele passou mal. Eu fico imaginando, Caio, como você explicou aí para a gente, porque Daniel, quando o anjo falou assim, Daniel, sela, porque o que você viu não é para o tempo de agora. E o que Daniel viu, nós estamos vendo. Você vê, irmão, que naquela época Daniel viu o que nós estamos vendo, Daniel sentiu mal. E eu sempre que eu leio essa passagem, eu fico imaginando, coisas absurdas que nós estamos vendo e nós estamos correndo o risco de achar normal. Daniel passou mal, que o anjo falou, Daniel, não é para agora não. Eu fico imaginando os dois ali conversando. Fica tranquilo, isso que você viu não é para agora não.
Agora, vocês imaginam se Daniel estivesse vivendo o nosso tempo hoje. E eu fico fazendo essa pergunta para mim, meu Deus, será que eu estou conformando com esse século? Achando as coisas normal? Porque a gente está vivendo um tempo que tem coisa que não é normal. O que está acontecendo, a gente está vendo que é aquilo que Daniel viu. Eu quero contar para os irmãos que rapidinho está dentro da mensagem. 7 de setembro eu desci para mim ir lá com a minha menina, ver o desfile. Irmão, estava aquela multidão aqui em Teoflotone. Parece que a cidade juntou tudo no centro. E no meio lá, a gente estava andando, né, que estava os desbravadores, né, ali desfilando, e no Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Irmã Cida, nós não estamos te ouvindo. Está ouvindo agora? Sim, continue. Ah, tá. Mas vocês ouviram até onde? Quando você desceu para o Quando- desfile, estava aquela multidão de gente, e parou aí. Isso. Só para complementar aqui. E no meio daquela multidão toda, eu estava passando com a Gabriele e o rapaz lá tomando cerveja virou e falou assim: Nossa, nós estamos aqui. Agora você imagina se Jesus voltar. Irmãos, o cara estava tomando cerveja, o cara estava bêbado. Eu imaginei, eu olhei para trás e falei assim: misericórdia, será que era para mim estar aqui? Então, quer dizer, o povo lá de fora, né, a pessoa está tomando cerveja. E ele falou: Você já pensou se Jesus voltar aqui? Então, essas mensagens que têm vindo para nós realmente é um despertamento. E eu agradeço muito, Caio, porque algo me tocou e essa mensagem, Daniel, sempre me chama atenção, né? O fato dele ter visto o que nós estamos vendo hoje. E isso aí é sinal de que é o fim. Jesus está voltando. Não tem mais nada para acontecer. Né? Então, essa é a minha consideração. Eu agradeço a Deus, agradeço meu Caio aí por ter trago essa mensagem, porque são mensagens que a gente tem visto muito na igreja, mas tem alguns detalhes que a gente, né, voa, mas esse detalhe é para nós hoje. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Aí, essa é a minha consideração, que nós não viemos conformar com esse século, com as coisas que estão acontecendo. Né? Que Deus nos abençoe. Essa é a minha consideração. Amém, irmã Cida. Bem lembrado, viu? E o Caio trouxe aqui que não, o Daniel, né? Daniel 12:4, não se refere ao progresso de descobertas científicas, mas ao tempo do fim do mundo. Então, Isso. Exatamente. Quando Daniel teve aquela mensagem, referia às profecias do fim do tempo. Isso é muito bom. Bem lembrado, irmã Cida. Muito bom. Alguém mais? E é interessante, irmão, que nós somos privilegiados da gente saber, né, esse entendimento que nós estamos tendo. Né? O que Daniel não teve, né? Hã? Daniel não teve esse privilégio, nós estamos tendo. Eles não tiveram o espírito de profecia que nós temos, né? Grande conflito, eles não tiveram isso, os homens permaneceram. Nós temos tudo. É aquilo que Deus falou, tão abastado, tão cheio, né? Mas estão vazios. Não sabem que são pobres, nus, miseráveis. Nós temos tudo na mão. O que nós estamos fazendo com essa verdade? É uma pergunta que eu sempre... O que você está fazendo, Aparecida, com essa verdade? Foi revelado. E aí, o que eu estou fazendo? Né? Às vezes a gente fica pedindo a Deus poder. E aí, você quer poder para quê? Para quê? O que você está fazendo com poder? Porque nós temos, gente. Né? Fala que numa lição que nós tivemos, fala que nós temos aquele poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, está à nossa disposição. Agora, e o que nós estamos fazendo com esse poder? Né? Que Deus venha ter misericórdia nas nossas vidas. Amém. Obrigada. Deus seja louvado, para sempre seja louvado, nosso Deus. Alguém mais?
que o Espírito Santo tocou no seu coração? Aurenice? Pois não? Ah, Heloísa, Deus te abençoe, querida. Bom dia a todos mais uma vez, né? Caio, obrigado por você, né, ter trago essa mensagem tão pertinente, né, aos nossos dias. E eu quero compartilhar aqui com vocês, gente, um testemunho, né, e quero fazer também as minhas considerações. O ano passado, né, eu fui convidada para pregar em uma igreja e eu fiquei perguntando a Deus, né, o que Deus queria que eu falasse. E já tinha prazo, né, para eu poder pregar, porque o irmão me convidou assim, com bastante antecedência. E nas madrugadas Deus começou a me mostrar uma mensagem. E a cada dia Deus me mostrava um outro pedaço. Deus ficou me mostrando essa mensagem durante 6 meses. E quando eu estive lá no ICEVES, que eu fui na igreja de Melgaço no sábado, quando eu cheguei na igreja, eu fiquei de boca aberta, porque os mesmos textos que Deus havia me mostrado, Deus estava usando o irmão para falar. A mensagem era a mesma, né? É lógico que ele estava usando as abordagens um pouco diferentes, mas a essência da mensagem era a mesma. E quando foi no domingo, né, que a gente foi ter uma aula com a Carol, lá de Capitólio, a Carol começou falando do mesmo assunto. E eu fiquei assim, gente, se eu contar isso para alguém, a pessoa vai falar que eu estou doida. Como pode ser uma mesma mensagem? E conversando com a Iapo me disse o seguinte, ela falou assim, sabe por que a mensagem é o mesmo? Porque o Espírito que te deu a mensagem é o mesmo que deu para o irmão, é o mesmo que deu para a Carol e é o mesmo que deu para o Caio. Caio, o Senhor me mostrou essa mensagem e eu estou aqui do outro lado, eu estou aqui em Contagem, Minas Gerais, você está aí no Ceará, eu só não consegui ouvir o nome da sua cidade, porque cortou, né, o áudio, mas eu estou em Contagem, temos alguns milhares de quilômetros nos distanciando, a Caucaia, né? Caucaia. Então, Caio, nós talvez tenhamos mais de 1.000 quilômetros aí de distância, mas o Espírito que te mostrou essa mensagem é o mesmo que me mostrou também essa mensagem. E eu estou muito feliz, porque uma irmã me convidou para pregar, e eu fiquei aqui a pensar, né, nesta mensagem para levar para os irmãos aqui, né, na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, e a mensagem que o Senhor me mostrou também é a mesma mensagem. Satanás está querendo sequestrar a identidade do povo de Deus. Né? O Caio mostrou alguns textos aqui que o Senhor também me mostrou, que eu tenho aqui no meu sermão. Aliás, eu já preguei esse sermão aqui na sala, né? Esse sermão que Deus me mostrou. E qual é o objetivo de Satanás? Quando a gente fala da identidade, que quando Satanás quer sequestrar a identidade do povo adventista, do povo de Deus. Quando a gente vê Satanás trazendo a ideologia de gênero para o povo de Deus, né? Para a sociedade. O objetivo de Satanás é um ataque à primeira mensagem angélica. Quando ali na primeira mensagem angélica existem 3 ordens: temer, dar glória e obedecer. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aliás, a terceira, adorai. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Você só adora a quem você se identifica. Se você não se identificar com aquilo que você quer adorar, você jamais vai adorar.
Então, Satanás está tirando de nós a identidade, porque ele não quer que a gente entenda que nós somos a imagem e a semelhança do nosso caráter, do nosso Senhor Jesus Cristo. E Parábolas de Jesus, ele fala qual era o objetivo da nação de Israel. Era restaurar o caráter moral com Deus. Então, Satanás, ele não quer que a gente compreenda, que nós compreendemos quem eu sou dentro desse conflito. Quem você é? Qual é o seu papel enquanto adventista do sétimo dia? E Satanás, então, ele está trazendo. Ontem, eu não sei se vocês viram um vídeo que ficou muito polêmico nas redes sociais, de uma mulher que ela disse que como infiltrar, né? A mulher ela se denominou evangélica por 30 anos e depois ela se disse ser do candomblé. E uma das formas de que ela, enquanto ali, né, representante de Satanás, seria entrar na igreja, mas não para pregar sobre o candomblé, mas ser professora das crianças. Depois vocês podem procurar a Darleide, né? Ela colocou esse vídeo lá no Instagram, né? E o Play News também colocou, né? Então, quem segue essas redes pode ver esse vídeo. Então, irmãos, Satanás não está brincando, ele está infiltrando de uma forma tão agressiva, porque ele quer tirar a identidade das pessoas. Elas não querem que as pessoas acreditem que nós somos a imagem e a semelhança daquele que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E é por isso que nós estamos vendo hoje para onde a sociedade está caminhando. Nunca se houve tanta manifestações homossexuais como nós estamos vendo hoje. Coisas absurdas. O sexo ele está totalmente depravado. É por isso que Apocalipse aí 18, acho que 4, que o Caio leu, né? Falando aí da iniquidade, que a iniquidade chegou até o céu. A lei de Deus vai ser jogada por terra. O pecado não poderá ser chamado pelo nome. Irmãos, quem pode hoje falar alguma coisa contra sobre os homossexuais, sobre a ideologia de gênero? Se você fizer um comentário hoje aí nas redes sociais, você será execrado, bloqueado pelo Facebook, bloqueado pelo Instagram. O próprio Facebook e Instagram hoje bloqueia. Ellen White fala lá no livro Educação, página 78, que o pecado será chamado pelo nome exato. Deus vai precisar de homens e mulheres. E é por isso que eu acredito que você está aqui essa manhã, porque Deus está juntando um exército chamado remanescente. E Ele está nos treinando a cada manhã o que vamos fazer, o que vamos falar. Mas para isso, você tem que estar forte espiritualmente. Para isso, você precisa de pegar a sua botija e enchê-la do Espírito Santo. Para isso, você precisa de ter o seu caráter transformado. É por isso que Cristo está nos sentando aqui todas as manhãs no banquinho da sua escola, porque Ele está falando assim conosco: deixa de ser mentiroso, deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser reclamão. Cristo está transformando o nosso caráter. Ele está tirando de nós os maus hábitos, o gosto pela comida do Egito. Então, a cada manhã aqui, Deus tem trago um mensageiro, porque Ele precisa de nos fortalecer espiritualmente. E Ele está nos ensinando, olha, pare de comer isso, pare de beber isso, pare de falar aquilo, pare de fazer isso, pare de pecar. Por quê? Porque Deus está nos treinando para o que está por vir.
Porque o que está por vir, irmão, se nós não estivermos fortalecidos hoje, o Caio falou brilhantemente, quando a chuva serôdia cair, ela vai cair em cima de quem está preparado. É por isso que o Espírito Santo está nos acordando todas as madrugadas, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos ajudar a entendermos que nós temos que confiar, obedecer, que nós temos que transformar o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Aí sim estaremos preparados para o tempo do fim. Então, irmãos, essa mensagem é a mensagem que o Senhor está gritando aos nossos ouvidos. Nós tivemos aqui a Nádia pregando sobre esse assunto, né? Agora o Caio, eu já também falei sobre esse assunto, o pastor André também já pregou sobre esse assunto. Jesus está repetindo. Quando Deus repete, é porque Ele quer que a gente ouça. Então, que Deus te abençoe, né? Que você não esteja aqui nessa sala em vão, mas que você possa compreender que Satanás ele deseja ardentemente destruir a nossa identidade, mas Cristo ele nos amou primeiro e ele está gritando aos nossos ouvidos: saia de frente da televisão, saia de frente dos filmes, das novelas, das séries, né? As crianças dos jogos de videogame. Por quê? Porque Satanás ele quer sequestrar a nossa mente. É a nossa mente que está em xeque para os dois poderes, do bem e do mal. Jesus fala conosco através do nosso lobo frontal. E é por isso que é na nossa testa que vai estar o selo de Deus. E é por isso que Satanás também quer colocar o selo dele na testa daqueles que não quiserem obedecer. E na sua testa terá que estar escrito: santidade ao Senhor. Essa é a frase que estava escrito na mitra dos sacerdotes. E é isso que Jesus quer escrever na sua mente: santidade ao Senhor, para que você possa ser o povo que vai ser selado, o povo remanescente, o povo que vai dar o alto clamor. Que Deus possa ser com você, que essa mensagem de hoje possa ter falado ao seu coração, assim como falou no meu. Que Deus abençoe. Caio, você tem mais alguma coisa a complementar? Bom, de antemão, eu agradeço pelo comentário, pelo carinho dos irmãos. Também é um prazer estar aqui. E a única coisa que eu teria a acrescentar é que, de fato, o Espírito Santo ele vai cair sobre os fiéis. E, às vezes, a gente para analisar a nossa vida e a gente se sente em falta, né? Às vezes é quando essas mensagens, elas vêm, eu falo isso por mim, porque a mensagem tem que servir principalmente para quem está passando, porque senão ele está ali vivendo uma vida de hipocrisia, tá certo? Então, se não servir para quem está passando, dificilmente vai servir para os outros. Mas, às vezes a gente ouve essas mensagens que, de fato, requerem santidade a Deus, requerem uma vida abnegada totalmente, assim como Jesus viveu, pois além de ser o nosso Salvador, ele é o nosso modelo. A gente se sente manchado, a gente se sente pecador. Mas aí é onde entra aquele mesmo texto que a irmã White cita lá no Caminho a Cristo, página 63. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está agindo. Quando a pessoa ela reconhece a sua impureza, reconhece que ela não é ninguém, reconhece que, de fato, ela não pode fazer nada por si mesma. Significa que Satanás está perdendo o poder. E o Espírito de Deus está despertando a pessoa. Então, que a humildade de Jesus, o amor de Jesus, que a justiça que Jesus defendia, possa ser a nossa. E observe, não tenha medo, porque a profecia é clara. A glória do anjo iluminou toda a terra. Não foi, como eu falei, uma parte aqui, outro local ali. Não é assim. É toda a terra. Ou seja,
A bênção já foi prometida. Basta agora nos colocarmos na posição daqueles que a irão receber. Ademais, eu desejo um bom dia para os irmãos e, como já tinha dito, uma gratidão pelo convite. Sempre que possível, eu estarei aqui presente com os irmãos. Amém, Caio. Deus seja louvado na sua vida e te abençoe sempre. Mais alguém? Então, a gente vai partir para mais 2 orações e vamos encerrar a fala. Alguém se habilita para fazer as 2 orações finais? Alguém mais? Eu faço a oração. Amém, irmã Terezinha. Mais alguém? Caio, você poderia fazer a última oração? Eu posso. Então tá, a irmã Terezinha faz a oração, depois o Caio, e depois nós teremos um hino e encerraremos a fala. Amém? Amém. Amém. Pode orar, irmã Terezinha. Deus te ouça. Eterno Deus e maravilhoso Pai, ó Senhor, que alegria, que mensagem poderosa, tão esclarecedora. Muito obrigada, Pai, por o Senhor mais uma vez ter falado conosco nesta manhã. Vamos sair dessa sala, Pai, alimentados, preparados para enfrentar a luta desse dia. Muito obrigada, Pai. Quero clamar ao Senhor mais uma vez pela vida desse jovem, Pai, de 18 anos. Que alegria ver um jovem cheio do Teu Santo Espírito, sendo um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero pedir ao Senhor que cerca Paulo Caio de todas as formas, de maneira que o inimigo não tenha poder na mente dele. Reveste do Teu poder, batiza com o Teu Santo Espírito. E continua, Pai, iluminando e guiando ele nos teus caminhos, preparando ele para que ele possa ser, em tuas mãos, um mensageiro, um atalaia do Senhor nesses dias finais. Eu peço, Senhor, por tantos outros jovens, Pai nosso, igual tem o meu neto, que da mesma idade, Pai, que está distante, que está indiferente desse cuidado. Rogo, Senhor, que tem mães que estão clamando a Deus pelos seus filhos, filhos jovens que estão distante do Senhor, indiferente nesses tempos finais. Eu rogo, Senhor, ouve, Pai, cada clamor, cada oração de cada mãe, de cada pai que tem clamado, suplicado, Senhor, pela salvação, pela conversão dos nossos filhos. Opere milagres. Quero clamar ao Senhor mais uma vez para as pessoas enfermas, Pai. Quero apresentar a irmã Júnia, ao pedido do irmão Edo, Pedro, Lucas, a Geisa, Pai, a mãe dele, e todos os demais pedidos têm sido colocados aqui, Pai, no chat. Toma em tuas mãos, receba esses pedidos no teu trono e responde conforme a tua vontade. Dai-nos hoje, Pai, um dia na tua presença. Abençoa cada participante dessa sala, cada pessoa que esteve, que ainda está aí nessa sala. Nos abençoa. Dai-nos um dia na tua presença. Nos reveste do teu Espírito Santo nesse dia, porque nós venhamos andar com o Senhor nesse dia. Nós te rogamos essas bênçãos e agradecemos por tudo, Paizinho eterno, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Pai, dando continuidade à oração, eu te agradeço antes de tudo por ser o nosso Criador, Salvador e Mantenedor. Senhor meu Pai, não somos nós que vamos até Ti, é Tu, meu Pai, que vem até nós. Desde que o homem caiu, sempre o Senhor vieste até nós, perguntando onde estamos, querendo nos trazer de volta ao Teu lado, meu Pai. Meu Deus, que nós possamos confiar nas promessas que já foram entregues. Nós possamos, meu Pai, te buscar diariamente, de dia e de noite. Que o caráter de Jesus Cristo possa ser refletido perante o mundo. E eu suplico, meu Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa todas as nossas falhas e nos torna santos e puros, totalmente consagrados e entregues ao Senhor nesse tempo final. Nós sabemos que o mundo, meu Pai, ele perece pela falta do conhecimento de quem Jesus Cristo realmente é. Mas Tu nos entregaste essa missão de refletir, de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra, que nós possamos ser fiel, meu Pai, a esse legado que nos foi confiado, pregando e vivendo a verdade que nos foi entregue. Agradeço, pois, ao observar a obra de Jesus Cristo hoje, no lugar santíssimo, observo que Tu trabalhas, meu Pai, em prol do homem. O homem nada fez para merecer, mas Tu, com as Tuas infinitas misericórdias, vem atrás de nós, nos resgata, nos cura e nos salva.
O Senhor fique com a vida de cada irmão aqui presente, nos torna pessoas mais humildes, meu Pai, pois isso é uma das principais características de Jesus, a humildade, o perdão, a capacidade de perdoar aqueles que nos ferem, o amor de Jesus em si, meu Pai, por completo. Senhor, meu Deus, que as hostes malignas possam ser expulsas, meu Pai, do nosso redor. Pois sabemos que a Tua palavra mesmo diz, Satanás está como um leão buscando a quem tragar ao nosso derredor. Que as Tuas hostes estejam presentes, meu Pai, na vida de cada irmão que está aqui, na vida do Teu povo, reaviva, traz de volta aqueles jovens que, infelizmente, meu Pai, estão perecendo nas garras do inimigo. Sabemos que infinitamente mais poderoso é o Teu Santo Espírito, e eu te suplico isso, que eu possa vir resgatar o Teu povo, meu Pai. Reaviva o Teu povo, nos traz de volta, meu Pai, faz-nos olhar para o nosso início, e assim, meu Pai, compreenderemos quem somos e para onde devemos ir. Cura cada pessoa que está enferma conforme a Tua vontade, não conforme a nossa. Tudo seja realizado para a Tua honra e para a Tua glória, para que seja exaltado e engrandecido de eternidade a eternidade. Isso que eu te peço, te agradeço também por toda a verdade que nos foi concedida, possamos valorizá-la, viver como tal, em santa piedade, e buscando, meu Pai, cada vez mais Teu trono da graça. Nós sabemos que é lá onde se encontra toda a luz necessária para que possamos alcançar a plena salvação, para que o mundo possa ser advertido, meu Pai, a respeito da condenação do pecado, da condenação dos ímpios e da vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu te suplico e te agradeço. Em nome do Messias, nosso grande sumo sacerdote. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animais hinos, sensos com temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim.
Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe. Amém. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe. Tenhamos um belo dia na presença de Deus. Contamos com a presença e as orações. Não esqueça de orar pelos pedidos que foram feitos. Orar uns pelos outros. Orar pela pregação do Evangelho. Orar pelo derramamento do Espírito Santo em nós. E Deus seja louvado. Pois não, Heloísa? Amém, pessoal. Então, até amanhã. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus Não quiser. esquece, não. Eu amo vocês. Então, Amém. você também. Amém.